Oi, oi. E Boa noite. aí, boa noite, Poliana. Como é que você tá? Tô bem, tudo em paz. Nesse período doido aí que a gente tá vivendo? É, mas eu acho que é uma oportunidade também para a gente rever várias coisas, né? Sim, sim. Eu acho, eu como uma boa poliana, prefiro essa perspectiva. Mas tem semanas que é mais puxado, Sim, com certeza. Mas é isso não mesmo, a gente é? tá tendo sempre que se repensar, né? Repensar o significado de muita coisa mesmo. É, concordo contigo. Sim, mas eu acho que é por Bom, aí mesmo. o pessoal tá chegando, vamos dar início, cumprimentar para quem está chegando, também salientar que esses câmbios virtuais vão estar disponíveis no canal do Duo Coletivo no YouTube. Então, esse é o projeto Está na Escuta, Prosas para Suspender o Céu. É um projeto do Coletivo Duo que eu venho fazendo a condução aqui no ambiente virtual. E a ideia muito do projeto, Polly, é essa mesmo, eu comecei com encontros muito aleatórios, eu entrava ao vivo e aí ia encontrando pessoas, o que foi muito interessante também, mas aí eu decidi dar um viés mais organizado, com temas definidos, convidar pessoas que eu acho que que teriam prosas bem interessantes para a gente trocar aqui, e a ideia também de manter acesa essa chama, né, essa chama viva, essa potência que a gente tem enquanto artista, enquanto criador, mas também enquanto seres pensantes, né, que tá sempre, como você mesmo falou agora aí, sempre repensando as situações nossas do cotidiano, da contemporaneidade. Então, a ideia do projeto é justamente essa, possibilitar trocas e ampliar essa troca aqui nesse ambiente virtual. Então, para quem está chegando, para quem não me conhece, meu nome é Saulo Castro, sou fundador e integrante do coletivo Duo de Teatro, aqui de Salvador. E hoje a gente vai prosear com Poliana Bicalho. Poliana, com Isso. você. Se apresente um pouquinho para a gente, fale sobre tua Então, experiência, sobre tua vivência na vida. Gente, boa noite a todas e a todos. Eu sou Poliana Bicalho, sou mãe, professora de teatro, mediadora cultural e, como Saulo, somos aqui companheiros de estrada, né? Somos militantes da arte e é um prazer enorme estar aqui nesse Uhum, espaço de diálogo, de construção, porque eu acho que as coisas acontecem assim, a partir dessa troca, dessas possibilidades de colaboração. Acho que a gente ganha muito, muito nesse lugar coletivo. uhum. E é isso. Posso começar? Né? Calma, só esperei para ver se vinha mais alguma coisa. Mas aí, antes também da gente começar mesmo, Paulo, a gente já começou, mas eu queria também deixar Já uma começou. homenagem aqui ao ator Fernando Neves, né, um ator daqui de Salvador que acabou falecendo hoje. Ele foi diagnosticado com Covid, mas teve outras complicações, então deixo aqui já meu abraço forte para os amigos, para os familiares. E também esse projeto também nasceu esse projeto que eu estou conduzindo, nasceu dessa ideia também de gerar memória, né? Principalmente para as pessoas que estão próximas, que estão criando aqui junto da gente, né? Aqui em Salvador. Então, eu acho que nesse sentido também é muito válido esse espírito da memória, né? Então, deixo aqui meu abraço, meu afeto para todos que estão próximos também. Polly, então, vamos lá. Diga, diga. Antes, eu também, é um dia triste, sim, Aham. a perda de Fernando. Todos nós que o conhecemos ou que de alguma forma, né, foi tocado pelo trabalho e pelo amor dele pelas artes cênicas, sente muito. Mas eu acredito que o legado dele e a força dele enquanto artista, como aquele sujeito apaixonado pelo que fazia, é o que nos acalenta nesse momento de dor e de tristeza, porque a gente Uhum. sabe que nós não somos muitos, né? E quando a gente vê um grande mestre, assim, não está mais entre nós, a gente fica com esse sentimento de pesar. Então, Sim. Fernando, onde você esteja, seja luz. Uhum. Vamos lá, vamos lá. Olha, então me diz uma coisa, por que mediação cultural? Nossa, por que Já mediação começa cultural? assim. Então, Saulo, mediação cultural é um termo
que eu conheci depois, né? Primeiras coisas acontecem, a gente vai vivendo e depois você vai entendendo os conceitos, né? Eu sou uma pessoa que eu sou de Vitória da Conquista, e aqui, né, comecei a fazer teatro, e eu sempre fui muito apaixonada por ser público. Uhum. Eu gostava de teatro, antes de fazer teatro, eu só fui fazer teatro na adolescência. E eu tive uma vivência teatral na época da escola que me atravessou. Então, eu tenho uma memória afetiva da alegria, da sensação, do mágico, do que era ir ao teatro. Então, eu guardei isso em mim. Então, anos depois, eu fui fazer teatro de grupo, que era Marcelo Benigno, e depois, muitos anos depois, eu fui fazer escola de teatro. Então, tudo começou a partir de um pensamento do que é ser público. E aí, o que acontece? Eu falo que essa é a minha primeira experiência positiva. Afetiva positiva. Aí eu tenho uma outra experiência que também foi ela que me fez olhar essa relação do público com criticidade. Quando eu fui para Salvador, eu tive a oportunidade de trabalhar na FUNSEB. E em um determinado evento da FUNSEB, teve um intercâmbio com espetáculos angolanos. E essa experiência aconteceu lá no Xisto. O teatro estava muito cheio, era um monólogo, e tinha muitos alunos de uma escola pública. Não me lembro qual era. E os meninos estavam, assim, bem inquietos. Então, aquele... cala a boca! Ocorreu, assim, de uma maneira insistente durante a sessão, que chegou a um ponto de certo constrangimento. E a pobre da professora, ela não sabia mais o que fazer. Então, quando acabou o espetáculo, os meninos, logicamente, se levantaram, né, e já bateram em retirada. Raparam o pé. Só que aí vocês, né, que estão me escutando, podem pensar assim, Paula, então a questão foi o mau comportamento do público, foi isso? Não, não foi isso. Para mim, o que foi forte foi ouvir de pessoas da plateia, inclusive era uma sessão que tinha muitos artistas e gestores culturais, que aquelas pessoas não deveriam estar ali. Aquele lugar não era para elas. Eu não acreditava nisso. Então, quando eu conheci a mediação cultural, no entendimento de que é uma estratégia de você proporcionar fruição artística para as pessoas de uma forma contextualizada, talvez a forma que a informação de ir àquele espetáculo chegou àqueles jovens não foi a melhor forma. De repente, eles nem sabiam que no teatro não podia conversar. Não é comum, não é normal, não é habitual, que eu digo, né? Nem todo mundo sabe que roupa pode ir ao teatro. Se a gente lembra da história mundial do teatro, a gente sabe que as pessoas iam para ser vistas. Por isso o edifício teatral tinha ali né, aquela espécie de arquibancadas. Então, hoje as pessoas ainda têm esses resquícios. As pessoas não entendem esses códigos. Então, aquele desconforto daqueles jovens, aquilo ali é sintomático de uma sociedade que não vê a cultura como direito. Sim. Então, esse, para mim, foi o ponto que me pegou na mediação, que para mim é um lugar de militância, é um lugar de paixão, é um lugar que eu acredito. Show de bola. Eu li a tua dissertação, inclusive eu vou puxar algumas coisas que eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante de verdade, porque eu acho muito interessante, inclusive, esse debate por isso, né? Porque a gente tem aqui uma experiência de prática, né? De vivenciar isso no fazer, mas também esse olhar, esse pensar o pensamento também, que eu acho muito interessante, né? Às vezes as estruturas ali da faculdade, da escola, ela acaba sendo muito murada e o pensamento ficando muito dentro desses muros. Eu acho que essa troca é muito importante por isso também. E aí, até dentro disso que você fala, sobre essa experiência que você menciona, inclusive, lá na dissertação, você cita um trecho do Perotti, que diz que eu acho que é muito interessante e vai com isso que você fala, que a mediação cultural apresenta-se, pois, como um território discursivo de embates e possibilidades. Ou seja, no meu
na minha percepção, de abertura para um diálogo, né? Do sentido dialógico da coisa. E que apropriar-se não diz respeito apenas à compra de objetos artísticos, mas à consciência de que podemos ter uma vivência estética do cotidiano. E aí, dentro disso que você fala, e a partir desse trecho do Perotti também, o que eu acho muito interessante, e que inclusive eu conversei com a Ana do Carmo num dos câmbios que eu fiz sobre cinema, com ela também, e ela falou muito sobre essa vivência e potência do sujeito, né, da pessoa e do lugar de onde ela vem, né, do espaço-tempo de onde ela vem. E aí eu queria que você mencionasse, se fosse possível também um pouquinho, a partir disso que você falou, dessa tua experiência inicial com o fazer teatral e dessa experiência de ter visto esse lugar não é dessa pessoa, como é que fica esse lugar do sujeito de experiência dentro dessa tua vivência com mediação, né? Com o espaço das artes, com o espaço do público, com o espaço de uma logística, como é que está esse sujeito da experiência, né? Então, Saulo, assim, a gente tem um ponto que eu falo que a mediação cultural, assim, felizmente, ela, nos últimos anos, ela vem entrando como uma pauta, né? Então, hoje você tem o maior número de artistas que se interessam. É claro que eu preciso fazer aqui um recorte, que assim, o conceito da mediação cultural, ele vem das artes visuais, né? Ana May Barbosa, que é uma grande educadora, que traz abordagem triangular, que tem ali esse nascimento, principalmente na década de 90. Onde que a gente olha para os museus e a gente percebe que a maioria deles tem um setor educativo. Já nos edifícios teatrais a gente não encontra. Isso a partir de quando você falou disso? Década de 90. Isso. Por quê? Porque percebe-se que o trabalho, assim, a gente tem algumas experiências anteriores na década de 50, na década de 60 no Rio de Janeiro, mas assim, de uma maneira mais, digamos, organizada, a gente tem a partir da década de 90, no qual se percebe que os públicos de instituições escolares, eles são públicos numerosos, porque você faz um trabalho ali com 30 alunos, né? 30 jovens, 30 crianças. E que isso, de fato, na geração de estatísticas para os patrocinadores, era mais rentável. Né? Você alcançava as metas de maneira mais, de forma mais contundente. Só que isso tem um comportamento. Então, os setores educativos no museu é uma presença. E nas artes cênicas, a gente não tem isso. Então, a gente tem aqui em Salvador uma experiência a partir do FIAC, com o Ney Wendel, que já tem uma experiência ali no Cuida Bem de Mim, que a gente já chama que é um grande projeto de arte e educação, mas que já percebe a potência da fruição artística e na abordagem disso. Então, ele tem todo um trabalho de pré, durante e pós, que era um trabalho maravilhoso, de quase 8 meses, em diversas escolas estaduais de Salvador. Isso ainda pelo antigo liceu, né? De artes. Isso, do Liceu de Artes. Que foi um projeto que pendurou, né? Que ele teve várias formatações. O primeiro, inicialmente, né? Ele era com um elenco, Lázaro Ramos, Wagner Moura, inclusive, participaram. E depois ele passa por uma reestruturação que o elenco era alunos de origem de escolas públicas que participavam de um processo de formação que, de repente, voltava para as mesmas escolas deles ou de outros colegas. Isso rolava muita empatia, porque as pessoas também viam uma relação de proximidade. Se viam, né? Se viam naquele outro que estava na cena. Então, aí tem uma coisa importante que você fala sobre esse... a gente precisa discutir a mediação cultural na perspectiva do direito, assim, essa é a minha grande defesa. Porque ir ao teatro, ir ao cinema e ao museu não deve ser restrito ao grupo de iniciados, como o Brecht chama, né? Os artistas para artistas. Nem todas as pessoas que vão ao teatro precisam se tornar artistas. E não é para isso. O teatro é uma grande assembleia. É um espaço de discussão e de formação. Só que isso se constrói como um hábito. Se eu não tenho esse hábito construído ao longo da minha vida, é muito difícil você entender isso depois como um lugar meu. E aí o cinema, de repente, chega mais nas pessoas porque tem toda uma lógica da indústria cultural, a indústria fonográfica, e o teatro é uma arte artesanal. Então, é uma arte cara. Sim, sim. E da presença, né? A arte da presença, né? O que eu percebo também disso que você fala é que nessas linguagens há
há uma espécie ainda de intermediação, né? O teatro acontece ali e se encerra ali. Eu acho que é um pouco disso que Sim. você fala também, né? Sim. E aí também é uma provocação de qual é o lugar desse artista. Esse artista contemporâneo, ele realmente está interessado nesse diálogo com o público, com os públicos, na verdade? Uhum. Porque no momento em que eu me abro minhas possibilidades estéticas, não apenas na criação de obras interativas, porque isso é uma questão, isso é um ponto, né, que é mais ligado à recepção teatral e às estéticas teatrais, mas como é que eu também abro para o diálogo de uma perspectiva formativa, cidadã, dialógica, entendimentos de outros espaços que necessariamente não é o teatro. Eu sempre, assim, quando eu faço os trabalhos de mediação, principalmente nos festivais, que tem artistas de fora, e mesmo os artistas locais, você vê, assim, dos públicos diversos que a gente, né, faz o processo, as pessoas acham, ainda tem o imaginário que o artista é aquele ser... Mais perto da esfera do que da gente aqui, né? Mas alguns artistas se acham. Sim, sim. Então, também eu também acredito que a mediação cultural, ela questiona o lugar do artista. Para quem eu estou fazendo a minha obra? E eu realmente quero que minha obra chegue? Então, nesse ponto, eu faço uma crítica aos editais. Porque, claro, que a gente sabe que os editais trazem um conforto, uma tranquilidade, uma condição de trabalho que nós artistas merecemos e desejamos. Contudo, em alguma medida, a gente relaxou com a relação com públicos. Sim. Porque está sendo pago. Então, a gente não precisaria necessariamente da bilheteria. E nesse momento de crise, qual é o nosso público? Né? Então, tem um pensamento aí que, em algum lugar, as coisas precisam... Por isso que a gente começou falando, né, essa coisa da pandemia. Eu acho que agora, por exemplo, a gente está sem um presencial. A gente não sabe quando é que os teatros vão voltar. Uhum. Como é que vai ser essa mediação? Eu pesquiso, eu leio. Gente, como é que vai ser essa relação com os públicos daqui? Sim. E aqui, por exemplo, a gente está numa estratégia de diálogo com os nossos públicos. Né? Sim, com certeza. Que é muito legal, é muito bacana. Então é isso. Então eu acho que é um momento da gente pensar na dimensão coletiva mesmo das artes. Uhum. O teatro acontece no encontro com o público. Eu fico pensando que assim, mediação cultural é mediar culturas, né? É, mediar culturas. É mediar universos, né? Quando você fala, quando você pluraliza o conceito de público, né, e torna públicos, eu acho que está muito nesse sentido, né, de que há uma pessoa, de que há um espectador, né? O Eugênio Barba, ele não fala público, ele fala espectador, nesse sentido de Sim. que assim, é feito para aquela pessoa, né? E o entendimento e a percepção daquela pessoa é completamente diverso de outra pessoa com outras referências. Opa, deu uma travadinha aqui na conexão da Poli. Gente, vem chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Renata, essa Poliana é danada, viu? Ela é demais. Admiração também, tenho uma admiração grande por ela, pelo trabalho, principalmente por esse trabalho que ela vem realizando. Poliana, estava aqui enganando, porque deu uma travadinha aqui, estava enganando os públicos. Estava dizendo justamente sobre essa admiração que a Renata tinha mencionado aqui nos comentários, eu só estava reafirmando, mas a partir da minha percepção também sobre você, sobre o teu trabalho. Me diga uma coisa, ainda assim, hã? Não, vá, me diga. Pronto, vamos lá. Eu acho que tem diversos pontos muito interessantes e é por isso que eu achei muito importante trazer algumas coisas que estão lá na tua dissertação e que eu acho que nesse papo aqui, não tornando ele cabeção ou algo assim, ou academicista, não, mas eu acho que é uma oportunidade justamente de a gente tirar ele um pouco ali daquele lugar e acessibilizar ele, né? Tornar ele mais na troca de ideias, que eu acho muito interessante. E aí, nesse caminho que você estava seguindo, né, sobre o discurso
do artista, né, e para quem ele fala e de onde ele fala também, para quais públicos ele está atendendo. Você tem um trecho que eu achei muito interessante também lá da tua dissertação, que é um texto do Teixeira Coelho, que ele fala: afirmar os direitos culturais é afirmar a vida, né? E tendo em vista que o ser humano é esse ser que está ali para contar histórias, né? E eu até acrescento, isso está ali também para escutar histórias, né? Que eu acho que é como você traz da tua experiência da tua experiência de fruição. Eu acho que esse primeiro contato com a escuta, com a oralidade, é uma etapa assim, extremamente importante nesse sentido. E aí a minha pergunta é justamente nesse caminho aí, né? Porque como é que você percebe, a partir dessa relação de políticas públicas, de ações culturais, de pensar o sujeito como um sujeito de experiências também, que não é um sujeito geral, generalizado, como é que você percebe essas ações de políticas públicas voltadas para a mediação cultural? Aí você pode, se quiser, falar da tua experiência aqui, né, localizada, ou também macro, né, mas também a nível de institucional, né, de estruturas mais gerais, né, a níveis municipal, estadual, federal. Então, como né, em um ponto aqui da nossa conversa, eu falei sobre essa é recente, né, essa discussão no âmbito das artes cênicas. Sim. Tem um perigo da mediação cultural que é sempre, de alguma forma, nos discursos institucionalizados, ela está linkada com o campo da educação. Não é que isso seja ruim, mas eu acredito que a mediação cultural, ela dialoga com outros, né, com esses outros pontos, mas ela é o lugar do pensamento do sujeito, enquanto sujeito de direito à experiência artística. Então, se você for olhar os documentos oficiais, como o Plano Nacional de Cultura, Plano Estadual de Cultura da Bahia, você não tem metas específicas para a mediação. Você tem metas específicas, por exemplo, a garantia de professores de artes nas redes de educação básica, por exemplo. Sim. E você tem, por exemplo, no plano setorial de teatro, você tem a garantia, a formação, estímulo, por exemplo, ao teatro de rua, ao teatro da infância, ao teatro para jovem, aí já ligado para o artista. Quando você olha... É uma garantia meio ligada ao quantitativo, né, Polly? Na minha percepção, sim, né? Aos números, né? Aos números. Então, a gente não tem, por exemplo, um pensamento no âmbito da gestão pública estadual do que é mediação. Inclusive, isso é até, assim, a gente vai entendendo. No início, por exemplo, nos editais, era tido como contrapartida social, né? Qual é a contrapartida social do seu projeto? Que aí já tem uma discussão. Peraí, eu sou um artista, eu já tenho que pensar ali. Assim, contrapartida social, minha obra por si já não basta? Eu concordo, mas o pensamento da mediação não é contrapartida. A mediação você tem uma obra artística, você vai fazer como? Quais são suas estratégias de diálogo, de aproximação com os públicos? O seu público pode ser infância, seu público pode ser pessoas surdas, seu público pode ser mulheres. Mas quais são suas estratégias? Porque a gente está falando de recursos públicos. E aí você corre o risco de entender que a mediação cultural é da ônibus. Se você não tem ônibus garantido no seu projeto, é porque você não está pensando na mediação cultural. Não. O ônibus, por exemplo, é uma estratégia de acesso físico, de viabilidade no acesso físico. Mas, por exemplo, no seu projeto, isso não pode ser que não seja o carro-chefe. Inclusive, dentro do seu programa de diálogo com os públicos, a perspectiva da autonomia deles, o estímulo à autonomia, pode ser um carro-chefe. Porque se tem ônibus, todo mundo vai para o teatro, mas no dia que não tiver, ninguém vai? Porque é isso, de alguma forma, que acaba se estabelecendo. As pessoas, quando vão ao teatro gratuito, aí a gente já vai... Bom, aí só porque eu quero falar uma coisa importante, assim. A gente tem um documento que não está ainda oficializado, né, que está em processo de tramitação, que é o Plano Municipal de Cultura de Salvador. Esse documento, por exemplo, traz metas específicas de mediação cultural. Então, eu preciso dizer isso porque é um avanço, apesar dele ser bem atrasado, né, em termos
dos outros, que já tem mais de 10 anos, sim, mas ele está extremamente atualizado com os conceitos e com os entendimentos. Então, por exemplo, a gente já tem metas específicas para pensar a mediação cultural como uma ação dessa gestão pública e de estímulo que o artista também compreenda isso e faça ali a partir da sua rede de relacionamento. Então, assim, eu percebo uma certa fragilidade, assim. Às vezes eu olho e penso que as coisas... É uma crítica, tá? É uma crítica no sentido de que não é dinheiro. Mediação cultural é muito articulação. É muito encontrar as chaves, assim. E eu acho que a máquina, as instituições públicas, elas têm muita força e muita potência. Mas precisa de sujeitos que entendam isso e que gerenciem isso. Porque quem já trabalhou na máquina, por exemplo, sabe que todos os projetos que são financiados pelo Fundo de Cultura da Bahia precisa mandar uma cota de ingressos. E muitos desses ingressos morrem numa mesa de um burocrata. Ou os livros ficam entulhados em determinados lugares. Então, o produto artístico tem. Não tem formas de difusão. De criação de estratégias. Sim. Então, é uma crise aí. É um campo de diálogo com... É claro que se você tem uma parceria com escolas, que aí sim, um diálogo entre secretarias, isso faz acontecer. Você chega nessas comunidades. Mas não é isso que ocorre. Então, a gente precisa trabalhar a mediação numa perspectiva mais ampla. A mediação não é para a minha rede de contatos, ou para a rede de contatos de um mediador específico. Para mim, o desejo era que qualquer professor de escola pública, ele saiba que ele pode ligar ou entrar num site do Estado e saber que ele pode solicitar um ingresso ali. Que ele pode ter acesso de uma maneira transparente. Me desculpe, termine. Não, mas disso que você... que está tendo um delay. Dentro disso que você vem falando, dessa crítica que você está estabelecendo, o que você percebe como esses entraves, né? Isso, inclusive, para o próprio... para nós mesmos artistas, né? Que estamos produzindo, estamos criando e estamos apresentando os nossos projetos, né? Quais são esses entraves? Além disso que você já mencionou, né? De uma estruturação... de uma estruturação política mais organizada e mais voltada, com um pensamento mais voltado nesse sentido, né? O que é que você elencaria, assim, como, poxa, esse é um entrave de base, né? Assim, fundamental que precisaria ser repensado. Então, eu só quero aqui registrar a presença de Lucy. Lucy também fez uma live agora à tarde sobre mediação teatral. Lucy também pesquisa essa área, tem uma experiência muito bacana na rede pública. Vale a pena, viu? Já indico aí para um próximo. Opa, Lucy, bem-vinda. Então, assim, entraves. Essa respirada, porque os contextos... Porque são muitos entraves. Eu vou dar um exemplo. Eu preciso partir de exemplos. Aqui, ó, Lucy escreveu projetos desenvolvidos pelos espaços públicos de cultura voltados para a mediação cultural com os estudantes da rede pública. Pronto, vou pegar esse ponto aqui, porque ele dialoga com uma questão que eu quero falar sobre curadoria ou programação. Eu entendo também que os equipamentos culturais precisam discutir essa pauta de uma maneira organizada. A gente precisa... pensar que o equipamento cultural, seja ele público ou privado, ele não é apenas do artista, ou para o artista, ou com o artista. Então, Desgrandes fala isso. Em Salvador mesmo a gente viveu uma experiência de um teatro sendo fechado, as pessoas não tomam teatro fechado? Como assim? As pessoas vão se dar conta disso, ou nem se dão conta disso. Tinha um teatro aqui? Teve uma época, eu acho que era o tinha um teatro? Era um teatro, né? O que não acontece com uma escola. O que não acontece com um hospital. Aí você pode me dizer, Poliana, mas as pessoas precisam de saúde. Mas a gente está discutindo aqui o ser humano na sua completude.
O ser humano precisa de hospital, ele precisa ter o direito garantido de ir à escola. Mas por que ele não tem o direito garantido de entrar no teatro? Ou entrar no museu? A gente está falando de construção do simbólico. A gente está falando... O imaginário é uma faculdade do ser humano. O que a gente percebe são os imaginários sendo destruídos. É as pessoas não entendendo que elas são sujeitos individuais com desejos. Porque, inclusive, no campo da mediação, eu sempre falo, assim, nos meus trabalhos, eu digo para as pessoas, assim, vocês não têm que gostar desse espetáculo, não. Inclusive, eu sou terrível, porque às vezes eu provoco. Meninos, vocês gostaram? Esse espetáculo, o que vocês acharam? Achou esquisito? Aí, mais ou menos. Aquela parte, como foi? Ah, aquele negócio é esquisito mesmo, né? Porque as pessoas não têm que gostar. Uhum. Não é uma questão de gosto. Cada um gosta do que quer. O que a gente está falando é de uma pessoa que tem 60 anos e nunca teve a oportunidade de sentar num teatro. Entrar num edifício teatral. Ou ver uma obra ali de arte ao vivo. A gente está falando disso. Sim. O entender é um campo da mediação, que a gente vai entender, discutir isso, mas o gostar, ele pode dizer, bom, eu não gosto desse tipo de teatro, porque, sei lá, aquilo me provoca, eu gosto mais daquela outra coisa, pronto. Ou ela pode dizer, olha, como eu trabalho com escolas, né, que eu faço, Poliana, espetáculo é mais linguagem, né, espetáculos de dança contemporâneos são mais complicados. Você precisa chegar mais junto, porque eles ficam mais inseguros. É uma questão. A dança contemporânea, a performance, são linguagens que a gente sabe que tem aí camadas simbólicas, códigos, né? Uhum. Mas assim, aí volta a provocação que você me fez. Eu acho que tem uma coisa aí dos equipamentos culturais, como uma outra camada, e aí tem a questão dos festivais, por exemplo. A gente não pode pensar na mediação no final do processo, ou os grupos de teatro. Vou pensar nos meus públicos só depois que minha obra já está no palco e eu estou vendo que não tem ninguém para assistir. Então tem que ter uma inversão aí. E a gente tem algumas experiências de coletivos, eu acho, por exemplo, grupos de teatro super potentes na criação de redes. Porque o trabalho dos grupos são contínuos. São contínuos e a mediação, ela não é uma coisa, pá, aconteceu. Isso leva meses, espetáculos. Por quê? Porque é longo, porque é custoso, porque tem muitas variáveis. Às vezes as pessoas querem ir ao teatro, mas ocorre um incidente na comunidade, tem toque de recolher, tem uma situação que não tem água, uma situação de greve. Então, a gente também não pode, diante dessas dificuldades cotidianas, a gente também não pode se esmorecer enquanto mediador cultural. A gente, inclusive, tem que começar a compreender qual o contexto reais dessas pessoas. Porque no momento em que você entende que aquele jovem que foi assistir o espetáculo, que chegou atrasado, inclusive, chegou lá, né, o espetáculo, você, meu Deus, cadê esse grupo que não chega? E aí você entende que ele nunca fosse expressão, mas assim, ele não sabe exatamente qual o deslocamento entre a comunidade dele e o centro de Salvador. Porque os equipamentos culturais de Salvador são basicamente um eixo ali, né? Um eixo ali, centro. E as pessoas precisam... Eu falo que ir ao teatro é conhecer a cidade. A gente tem um passo aí. A cidade não é para todo mundo. A cidade... Pois é. Você falando assim, você expande demais a questão dos entraves, né? E a gente, assim, e isso é muito interessante porque, inclusive, você aborda, não me lembro exatamente em que parte, também sobre pensar a mediação, não é pensar somente o levar
aquele público, aqueles públicos para assistir um espetáculo, mas tem todo essa logística de produção da mediação. E isso implica nesse acesso à cidade que você vem falando, né? Então são várias camadas. A camada de quanto de acesso e de percepção ele tem na educação, qual a possibilidade dele de sair da sua comunidade às 19 horas da noite e voltar às 21h30. Então, assim, é uma questão extremamente complexa a ser pensada não somente a partir da cultura, né? Sim, e eu fico, assim, por exemplo, quando eu trabalho, a pessoa fala assim, vou fazer um espetáculo 21 horas. Eu falo, gente, desculpa, mas esse trabalho para mim não vai dar. Por quê? Porque o público, eu acredito que vocês estão me chamando para agregar, não é um público que tem essa mobilidade. Sim. Então é isso, assim. Então, tem coisas de curadoria, de programação, que são básicas, assim. A gente precisa saber, por exemplo, os horários. Os horários de melhor circulação para aquele público que a gente quer alcançar. Por exemplo, um público cego. Um espetáculo noturno é mais complexo. Um espetáculo para criança, 5 horas da tarde, você não vai articular escolas ou ONGs. Você vai confiar que o pai vai levar o menino. Entende? Então, assim, às vezes é uma falta de percepção do outro. Por isso que mediação cultural, para mim, também é um lugar de escuta. E eu já escutei assim. Pessoas falam assim, Poliana, isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado, está errado. Com muita amorosidade. E a pessoa me dizer que está errado foi fundamental para eu entender que não era esse aquele caminho. Então você também precisa estar nesse lugar de escuta. Né? E principalmente quando você pensa nos públicos, a questão da acessibilidade, por exemplo, para mim é um entrave na mediação. Porque é muito caro. Ainda é caro. Fazer essa mediação acessível. Sim. Mas, enfim, a gente precisa, por exemplo, eu vislumbro que nesse campo especificamente, por exemplo, a gente precisa ter um estímulo do poder público. Para que nos editais isso venha com mais força. Pois é, pensando nisso ainda nesse lugar, né, da esfera do poder público, né? Inclusive o Coletivo Duo iniciou um projeto nesse sentido de tentar mediar com jovens espectadores, e agora a gente está voltando a esse projeto e tentando justamente repensá-lo nesse contexto de não pensar depois, né, mas de estruturar o projeto anterior, né, para que o projeto também abarque isso que você vem falando. Eu acredito que vai ser uma experiência muito interessante, inicial, mas muito interessante nesse sentido. Mas aí, voltando a essa coisa do poder público, a gente, inclusive, montando esse projeto de mediação que a gente está pensando para o Coletivo Duo, a gente, fazendo algumas pesquisas, a gente tem os dados aqui, que em 2014... Uma pesquisa de 2014, o SESC, junto com a Fundação Perseu Abramo, apontou que 61% das pessoas nunca tinham ido assistir um espetáculo teatral. Né? Em uma pesquisa de 2015, havia uma estimativa de que 56% dos brasileiros liam em média 4 livros por ano. Né? E isso a gente volta para aquilo que você fala sobre uma pesquisa que está mais ligada a uma questão numérica, quantitativa, do que uma questão qualitativa, né? De qual é a qualidade desse acesso que eles estão tendo, né? Mesmo sendo o mínimo, né? Mesmo sendo pouco. E aí, inclusive, você menciona, voltando lá para a tua dissertação, de um fórum que foi realizado em 2015, antes do Apocalipse começar, que houve a realização licença poética, tá? Que houve a realização do primeiro seminário de formação artística e cultural, né? E aí você menciona que teve essa participação, eu não acompanhei, então estou pegando esses dados lá da tua dissertação, que houve essa participação de entidades públicas e governamentais atuando justamente nessa interface entre cultura e educação, que é um lugar que muito me interessa nesse sentido de formular propostas enquanto um grupo de teatro, né? E aí, 2016 é o descalabro do impedimento da Dilma, e o que vem de lá para cá é um desmantelo completo da educação e da cultura, né? Então, dentro desse contexto, dentro que você fala sobre o poder público agir de modo mais potente e mais contínuo, né? Não ter ações esporádicas, que é uma coisa até que a Lucy falou aqui também. Como é que você percebe essa questão hoje? E uma pergunta extremamente
importante também, porque é preciso pensar o contemporâneo, mas assim, pensar o hoje também dentro desse viés de instabilidade governamental, né? Porque o que eu percebo são políticas de governos, entra governo, sai governo, a política muda e a gente fica sem referência, e não há uma política de Estado consolidada e voltada para essas questões. Aí, se você puder falar um pouco sobre isso, sobre esses níveis de instabilidade das políticas públicas governamentais. Então, Saulo, eu de novo, né? Eu comecei nessa live, batendo aquele papo inicial, e eu disse assim, eu sou uma poliana. Eu sou uma poliana mesmo. Eu acredito o seguinte, assim, a gente caminhou muito. Nós tivemos muitos avanços no campo das políticas públicas para a cultura. Uhum. É claro que se nós estivéssemos, né, naquele ritmo, a gente poderia estar mais próximo desse desejo de ver um país democrático, né? Mas eu também sei que muito já caminhamos. Por exemplo, eu sou fruto dessa política pública. Meu grupo era um grupo de extensão da UESB. Então, o espaço da universidade pública é um espaço que merecemos e devemos, e assim, nós, sociedade, devemos cobrar desta universidade, esse diálogo com a comunidade. A gente tem instâncias muito fortes, assim. E temos pessoas também muito engajadas. Eu acredito muito na força dos sujeitos. Foucault vai dizer, né, que nós... que essa assim, a gente tem esse processo, né, de assujeitamento dos corpos, dos sujeitos, mas nós somos sujeitos de resistência. Boal fala isso. O opressor existe, mas é a relação do oprimido. O oprimido alimenta o opressor. Então, é claro que as nossas ações, nossas microações, elas acabam não tendo essa força. Mas quando você, por exemplo, nos traz aqui esse relato desse desejo e desse trabalho que vocês estão fazendo, e aí eu te digo, não pense em números, não pense em tamanho, pense em ação consolidada. Eu acho, Marconi fez uma pergunta, né, sobre como é que eu penso na mediação para a juventude. Eu acho que a mediação juvenil, ela vai muito pelas vias de participação. Então, como é que você constrói um programa de mediação que esses jovens também possam estar entrando no processo de criação de vocês? E não estou falando só estar em cena, porque existem outras formas de pensar a participação. Eu tive um acompanhamento com um grupo do bairro de Santa Cruz, por exemplo, é um grupo que eu conheço e que eles já assistiram muitos, mas muitos espetáculos né, de festivais e eventos que eu trabalhei. E o ponto deles, por exemplo, eles ganharam uma maturidade cênica, eles fazem teatro empresa. Legal. Eles não, no bairro de um grupo de teatro de comunidade, eles não conseguem acessar esse espaço profissional, porque eles não têm formação, mas eles entenderam uma lógica de formação, de fruição, que eles não estão isso. E eles criam o trabalho deles e começam a se manter com isso. Então, assim, eu vejo que existem várias potências. Agora a gente precisa pensar a mediação um pouco mais de uma construção, entende? E hoje, por exemplo, Salvador é uma cidade que ela tem um ganho muito grande, porque a gente tem uma presença quase que 100% das escolas municipais de Salvador tem professor de artes. A gente tem a presença de artes. Aí, claro, você vai discutir as linguagens, as formas, etc e tal. Você pode discutir, é um ponto de pauta. Mas, assim, você tem um sujeito que participou de um processo de formação. 90% desse povo sai da UFBA. Aí eu questiono, como é que a UFBA, no seu processo de formação, pensa essa relação com os públicos? Bom, na minha época, não aconteceu muitas coisas. Mas como é que pode estar, né? Como é que esse jovem que se forma em interpretação, como é que ele dialoga com essas relações com os públicos? Né? Porque é isso que é o lugar. Por isso que eu sou muito otimista. A gente não pode se paralisar. Sim. É claro que a gente está perdendo força, é claro que nós temos a questão do dia a dia, do pão de cada dia, é honesto, é válido, mas assim, dentro do que nós acreditamos enquanto lugar de ser e de estar no mundo,
A gente não pode perder essa força de ser artista. Show, show de bola, show de bola. Eu tinha umas outras questões também, mas eu acho que você já tocou nesses pontos que era. Mas eu acho que a gente pode unir um pouquinho dela com a próxima pergunta, que é sobre o Petis, né? Queria que você falasse um pouco sobre o Petis, que para mim é um projeto incrível. E aí, se você puder também caminhar um pouco sobre essas 3 etapas que você fala lá, que é sensibilização, apreciação e reverberação. E aí, de repente, até falar disso dentro do próprio movimento Petis, né? do festival, né? Do Petis. Massa. O Petis, ele surge, né, em 2016. Foi quando a gente conseguiu a concretude, né, desse Petis. Uhum. E ele é uma idealização minha, de Renata Berenstein, e é um projeto criado por 2 produtoras culturais. É claro que a gente tem um lugar do atravessamento, o que é muito bacana, porque eu acho que isso faz com que as coisas sejam mais fortes, né? Eu, como mãe, vim me aproximando desse contexto das infâncias e depois me torno professora da Rede Municipal de Salvador, então isso também me traz uma outra dimensão com outras infâncias, por isso no plural, porque infância não é uma categoria homogênea, elas são diversas. Uhum. E o Petis surge diante desse entendimento e dessa constatação enquanto produtoras que no cenário de Salvador a gente não teria naquele momento um festival nos moldes que a gente vivenciava, né? Porque tanto eu quanto o Renato trabalhavam em outros festivais da cidade. O que a gente percebia é que esses outros festivais, por vezes, tinha algum espetáculo infantil, mas que não era assim o carro-chefe, digamos, né? Não era a grande prioridade dos festivais. Então, a gente formata o Petis calcado no entendimento da mediação cultural. Então, a gente tem o carro-chefe ali, um festival para as infâncias, mas a gente pensa na perspectiva da mediação cultural. E aí, a gente amplia um pouco, né? Porque quando a gente pensa um festival que dialoga com a mediação cultural, é um festival que dialoga com os públicos na sua curadoria, na sua programação e na sua formatação. E no seu conceito, literalmente. Então, a gente entende a criança como epicentro. Então, mas quem são esses sujeitos em torno das infâncias? Sim. Então, digamos assim, que seja uma característica do Petis. Então, ele tem ali uma semana, 10 dias, geralmente, de fruição artística dos espetáculos, que a gente defende e que seja a partir de uma seleção. Então, a gente abre o edital, os grupos mandam e a gente faz uma curadoria. A nossa curadoria, nessas 2 edições, foi a Renata, o Ney Wendel, a professora Maria Eugênia Millet, e também tivemos uma edição com o Marcelo Benigno, que eles vão olhar qual a diversidade, que mosaico é esse dessa produção infantil. E para a gente foi muito surpreendente, porque a gente não identificava muitos grupos de teatro com pesquisa. Porque, assim, para mim tem uma diferença de um coletivo que faz um espetáculo por um edital e de um grupo de pesquisa de teatro para as infâncias, ou música para as infâncias. É diferente. Então, a gente foi entendendo, quando a gente lança esse edital, com as linguagens de teatro, dança, música e circo, que mosaico de produção é essa que tem no Brasil? E aí você tem de tudo. Você tem dentro daquele pensamento que a gente chama, né, de uma maneira mais chula de infantiloide, né, que é aquela coisa cabeçuda de Peppa Pig e esses enlatados. Sim, os grandes clássicos. Mas você tem grupos muito interessados na cultura da infância. Ou pensar na relação da infância com as tecnologias. E pensar as infâncias nas relações com os temas tabus. Por que eu não posso falar de morte com criança? Por que eu não posso falar de homossexualidade com as crianças? Por quê? Né? Então, esses outros olhares discursivos para elas. Então, a gente tem uma interlocução muito forte com os educadores. Então, por isso que a gente tem seminário de arte para educadores. E a gente tem muita alegria de ter uma parceria com a Secretaria de Educação, a partir da pessoa de Fernanda. Então,
Ó, chama aí os professores, a gente faz uma programação também pensado em contribuir com a prática deles. Não apenas com falas de teóricos, mas também com uma mesa de relato de experiência, também de dar visibilidade. Então, a gente já teve Tica, que é da área de teatro, que é surda, falando de uma experiência de teatro para crianças surdas. O Raider, que trabalha com música e tecnologia na rede municipal. Então, acontece. Além de oficinas, né? Então, nós também temos oficinas para educadores. E aí, no eixo família, a gente tem a Feira do Troca-Troca, que não é uma invenção do Petis, tá? Sim, é uma invenção, é um acontecimento, é um pensamento. Eu participei de uma. Inclusive, a gente tem a ONG Alana, que é uma grande motivadora de práticas de feiras de consumo consciente pelo Brasil. Inclusive, 3, 4 pais podem se juntar e eles têm um manualzinho explicando como é que faz tudo. Só que o que o Petis agrega é uma programação artística à Feira do Troca-Troca. Então, a criança vai lá, leva seu brinquedo, troca com outra criança, e nesse espaço os pais dão muito trabalho, diga-se de passagem, porque eles querem negociar pelas crianças. E a lógica da feira é que a criança tem que negociar com a criança. Então, os pais, então, a gente vê situações assim de bonecas ou carrinhos assim super, você vê que tem caros, e a criança troca por uma coisinha muito mais em conta, o que digamos. Afeta ela é completamente diferente, né? Mas pro simbólico dela, entendeu? Sim, E aí também é um exercício para o pai de perceber que as crianças também não precisam de tanto. Não precisa de tanto brinquedo. Poxa. Não precisa de tanto brinquedo produzido. Elas podem produzir o seu brincar. Então, a gente faz a feira do troca-troca e agrega com shows ou contação de história, oficinas, porque é o nosso lugar, né? Que é essa relação com as artes. E aí a gente tem a mostra de espetáculos, que a gente tem esse mosaico. Nossa primeira edição a gente fez lá no Uruguai, que é uma comunidade que a gente tem muito carinho, o trabalho da Dona Jamira. A Escola Comunitária Luísa Maim é um exemplo de militância, de força, de articulação feminina, que não tem teoria que explique aquilo ali, no sentido que é concreto o trabalho de mobilização. E aí, como é que, pra gente, todo esse percurso é mediação? Claro que o nosso desejo é que, por exemplo, aquele professor que assistiu o seminário, que depois fez uma oficina dentro do Petis, que ele leve os seus alunos para assistir o espetáculo. Esse seria o caminho. Mas nem sempre isso é possível. Então, assim, a gente tem um trabalho de contactar essas escolas, de fazer oficina nas escolas. A gente, na experiência do Petis de 2018, a gente começou também a fazer as oficinas no próprio foyer do teatro. E aí, assim, eu sou uma pessoa que estudo isso, o Petis é um projeto que entende isso, mas a gente sabe o quanto que isso é custoso, a gente sabe o quanto que isso tem tantas variáveis. Então, assim, se você me pergunta, muito francamente, se eu ainda estou, se eu cheguei assim na excelência do que eu acredito, não. Estamos caminhando, certo? Então, por exemplo, o Petis em Casa, agora que a gente fez essa versão online, que você pode me provocar sobre ela, a gente, por exemplo, fez atividades pedagógicas de todos os espetáculos. Esse atividades é um online desejo mesmo. Presencial. Porque a gente acredita que todo o espetáculo tem que ter um material ali para dar suporte ao professor ou à família. Em casa a gente consegue fazer. Mas isso, por exemplo, é um desejo do presencial. Né? Sim, entendi. Em breve. Vai rolar. Passando tudo isso. Olha, a gente está caminhando para o final, viu? Viu? Passou rapidíssimo. Sinal de que a coisa foi muito boa. Aí eu queria também, já assim, caminhando para esse final de prosa, saber o que é que, nesse teu caminho, né, dentro todas essas discussões, o que é que vem te inspirando, o que é que te inspira, ou quem, né, ou quais imagens, quais vivências, quais experiências. Ai, Marcos botou uma pergunta Marcos. que tão... Como lidar com a mediação com as infâncias de rede de ensino,
quando até mesmo os profissionais de educação nunca foram ou não têm o hábito de ir a eventos culturais. A gente passa nesse Pergunta bacana. ponto a falta de uma política pública. Por exemplo, em São Paulo, existe esse estímulo. As pessoas têm um programa que elas cadastram e elas solicitam os ingressos. Eu acredito que todo projeto de mediação tem que pensar no professor, ou com preço. Para mim é um absurdo a cidade de Salvador o professor não ter direito à meia. Eu não compreendo isso. Já procurei me informar, mas é uma coisa assim, em vários lugares do mundo, o professor paga meia, porque entende-se que isso é um estímulo à formação. E, de fato, por exemplo, estrategicamente, quando a gente tem um festival, ou a gente tem uma temporada, você, por exemplo, convidar esses professores. E seus familiares, sim, os familiares, com o marido, com o filho. Por quê? Porque no momento em que ele é atravessado pela experiência artística, ele é capaz de mobilizar outras pessoas. Sim. É isso que a gente tem que pensar. E em teatro, você tem que afetar o outro. Então, quando você me diz, né, o que me provoca, é esse desejo mesmo de estar afetando o outro. Porque é nesse processo que eu me retroalimento. Porque no momento em que eu vejo que o atravessamento artístico ocorre e que a pessoa, a partir dali, ela entende que ela é um sujeito de direito, e ela, por exemplo, eu não preciso, tem unidades escolares que eu não preciso solicitar. E aí, a gente vai assistir o espetáculo? Não, as pessoas me solicitam. Esse é o ponto da autonomia. Do jovem dizer, poxa, Saulo, a gente fez todo esse processo com você, mas não quero ficar pedindo mais ingresso para você, não. E aí, tem como ter um preço diferenciado, hoje a gente tem uma carteirinha de fidelidade. E aí, como é que a gente vê outras coisas na cidade de Salvador? Outros lances na cidade? Esse é o lugar. É quando as pessoas ganham asas. E aí, aquele público vai e vem outro e você vai formando. É isso. Então, não segurem contatos. Assim, a gente precisa ser livre nesse processo de relacionamento. Sim. E fazer um trabalho com responsabilidade. Porque quando vocês fazem esse trabalho bacana, que vocês são um grupo super sério, isso é ótimo para mim. É ótimo para o grupo. Porque é um trabalho em rede. Uma experiência negativa, artística, ela é péssima para todos nós. E isso tem a ver com como a pessoa chega. Eu tive uma experiência com um grupo do Corra pro Abraço. E para mim, uma fala que foi super forte e que ela me motiva. Quando acabou, era uma visita ao edifício teatral, a pessoa me disse assim, e aí, gente, como foi para vocês? Ele me disse, eu quero dizer uma coisa, Poliana. O que eu mais gostei aqui é que eu me senti gente. Vocês me trataram como gente. Bacana, que bacana. É isso. Olha, eu estou sempre também terminando essa prosa, esse encontro com uma pergunta que vai bem de acordo com a ideia dessa proposta de prosa, que na tua opinião, como suspender o céu? Como? Suspender? Como suspender o céu? Essa frase ela vem de um livro do Krenak, que ele fala que as tribos, né, que eram próximas às dele tinham alguns rituais de celebração, né, e quando o Brecht também dizia isso, né, quando o céu está para se abater sobre eles, essas tribos dançavam e cantavam, né, para que esse céu fosse suspenso. Aí essa é a pergunta. A gente tem 1 minuto. Você responde em 30 segundos. Como suspender o céu? Eu acho que é estar conectado com o que você acredita, com sua missão, seu lugar e seu estar. A gente teve aqui nessa live professoras que eu agradeço, artistas que eu agradeço, outras pessoas que eu não conheço. E o meu desejo, o céu está em nós, conosco. Eu acho que a gente precisa estar mais conectado, entende? E eu acho que esse é um momento importante e decisivo para nós. Lindo, 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 Poli. Lindo, Poli. Eu vou ter que te interromper, que a gente já está caminhando para o final. Agradecer a todos e todas que tiveram aqui. Poli, mande os seus beijos, que provavelmente você não vai ter nem tempo de falar no final. Não. Quero lembrar que esses câmbios virtuais vão estar disponíveis no canal do Coletivo no YouTube. Amanhã tem um bate-papo também com Marcelo Castro, às 16h.